pessoal, voltei para falar com vocês um pouquinho mais sobre a Rússia e a Revolução Russa, tá? Por quê? Porque é um assunto extenso mesmo, né? Então vamos falar sobre isso, até porque os próximos vídeos vai ter o quê? Mais desdobramentos da Revolução Russa, né? E da formação da União Soviética. Então a gente tem que falar sobre isso mesmo, tá? Então a gente viu que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, né? Entrou na Primeira Guerra Mundial. A população se revoltou porque não aguentava mais. Nossa, essa guerra não acaba, meu pai é eterno, né? E esse cara, esse czar, não pensa em nós. Chegou um momento que o czar ele abdicou do trono e entrou o governo provisório de Alexander Kerensky, tá bom? Só que, apesar do Alexander Kerensky ter adotado algumas medidas que agradaram a população, ele não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E era tudo que os russos queriam, né? Que a Rússia saísse dessa guerra. O Lenin, que tinha voltado, né, do exílio, ele fala, olha, isso não é suficiente, a gente não tem que aceitar esse governo provisório, né? Lidera os bolcheviques, toma o poder em 1917, que é chamado de Revolução Russa, né? E aí, ele faz o quê? Ele tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, já agradou, né? O cara tinha um lema, pão, paz e terra, né? Vamos distribuir terras. Só que, começar desse governo, tanto para países, né, como França, né, Japão e outros países, resolve o quê? Parar com esse processo revolucionário. A gente não pode deixar esse negócio acontecer, né? Se junta lá com os monarquistas e começa a tentar acabar com o processo revolucionário. O Leon Trotsky, juntamente com Lenin, organiza um exército que é chamado de Exército Vermelho, e do outro lado o Exército Branco. Começa a guerra civil. O Lenin começa a tomar umas atitudes autoritárias para tentar evitar o fim da Revolução Russa, não há com a Revolução. Por fim, o Exército Vermelho derrota o Exército Branco e se consolida esse processo revolucionário na Rússia, tá? Um processo que foi considerado extremamente ameaçador, né? Nossa, os trabalhadores vão tomar o poder, vão tomar as fábricas, vão tomar tudo, né? E os capitalistas, eles ficavam preocupados, a burguesia ficou muito preocupada com isso, né? Olha, imagina se toma o meu banco, olha, imagina se toma a minha empresa, né? E aí, com o fim dessa guerra civil, o Lenin falou, olha, precisamos recuperar a economia tá muito ruim. E aí, em 1921, ele vai lançar uma política econômica que ele vai batizar de NEP, Nova Política Econômica, que trazia algumas medidas que visavam o restabelecimento da economia russa. Dentre, né, o que a NEP previa, você vai ter o retorno da possibilidade de algumas atividades privadas, pelo que é de uma empresa que pertence a alguém, é privado, certo? Estatal é aquilo que pertence ao Estado. Quando o Lenin toma o poder juntamente com os bolcheviques, ele começa a estatizar as coisas, né? Ou seja, pegar aquilo que era privado e tornar público. Então, com a NEP, ele começa a permitir que algumas empresas privadas pequenas começassem a existir dentro da Rússia, né? Uma maior liberdade para negociação de salários, a permissão para o funcionamento dessas pequenas empresas e autorização para os camponeses venderem a sua produção após pagar impostos aos administradores, certo? Que faziam parte do governo. Além disso, de acordo com a NEP, cabia ao Estado a supervisão geral da economia e o controle dos setores vitais como o comércio exterior, o sistema bancário e as indústrias de base. Então, gente, poderia existir banco privado na Rússia daquele período? Não. Comércio exterior controlado pela Rússia, né? Entre outras coisas, ou seja, a indústria de base, né? Siderurgia, metalurgia, tudo isso eram indústrias estatais no
poderia ter iniciativa privada tomando conta desses setores. Era isso que o Lenin estava querendo dizer com a ANEP, tá? A ANEP ela vai obter alguns resultados satisfatórios e a partir de 1925 vai demonstrar que as áreas de cultivo no país elas foram ampliadas. E isso vai permitir maiores safras agrícolas, o que vai reduzir o quê, gente? Quando você tem maiores safras agrícolas, significa que aquele quadro de fome, né, de escassez alimentar vai diminuir. Outra coisa que vai aumentar vai ser a produção dos rebanhos, né, dos rebanhos russos. Mas a questão industrial ela vai ficar meio que estagnada, porque o comércio exterior russo, ele vai decair. Por que ele decai? Porque a Rússia ela começou a ficar isolada, os países, né, tentando embargar a economia russa, querendo atrapalhar o desenvolvimento da economia russa, pararam de comprar da Rússia e isso meio que fez a economia russa estagnar. E outra coisa que a Rússia não tinha era tecnologia, né? A tecnologia da Rússia ela estava meio que ultrapassada, precisava de investimentos. Em 1922, um carinha chamado Joseph Stalin se torna secretário-geral do Partido Comunista. E ele tinha um negócio, gente, não gostava de opinião contrária, não, tá? O negócio dele era correr com os inimigos, fazer os inimigos sumir. Se atrapalhasse ele, a vida não era muito fácil, não. Então, em 1922, ele se torna o secretário-geral do Partido Comunista. E em 1922 vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também chamadas de URSS. Em 1922, então, a fundação da URSS. E aí, a União Soviética ela vai passar a ser controlada por membros comunistas das diversas repúblicas, né? Aquela união lá de estados que tinha seus representantes. O órgão máximo dessa organização era o Soviete Supremo, que era um órgão legislativo. Eu já expliquei o que é legislativo, tá? Aqui no canal. Legislativo, gente, é aquele órgão responsável por criar as leis, tá bom? Você falou lei, você acertou. Que era responsável pela eleição de um comitê executivo chamado Presídium, tá? Mas não tem o mesmo sentido de presídio que tem aqui não, tá? Presídium, dirigido por um presidente com função de chefia de Estado, né? Meio que um presidente. Tá? Após 1924, com a morte do Lenin, começa uma briga de foice, né? Foice martelo. Começa uma briga de foice, né? Entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin, ele queria que a revolução fosse consolidada dentro da União Soviética, né? O lema era revolução em um só país. Olha, não vamos querer levar a revolução para os outros países agora, a gente nem organizou a Rússia, por que a gente vai ficar mexendo com os outros países, né? Arrumar problema. Já o Trotsky, ele defendia a revolução permanente, que era o que, olha, nós temos que continuar com a revolução, nós temos que levar a revolução para os outros países, nós temos que unir a classe proletária, nós temos que unir o proletariado e fazer que eles promovam a revolução em seus países, tá? Que foi chamada de revolução permanente. A tese do Stalin vai ganhar dentro do Partido Comunista, né? Então vai ter um congresso. Em 1925 colocam as duas proposições lá e a do Stalin ganha, né? Olha, não, vamos organizar primeiro a nossa casa e depois a gente vê isso aí. Era mais ou menos essa a ideia, tá? E aí, mais tarde, em 1929, o Stalin, que era líder do Partido Comunista, ele vai passar a controlar os órgãos de decisão, que era tipo a burocracia do Partido Comunista. As ordens elas começaram a ser meio que ditatoriais e inquestionáveis. Olha, o Stalin falou, tem que obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era mais ou menos essa política. O Trotsky, por ser considerado o inimigo do Stalin, perdeu todas as funções dele dentro do governo. Teve que fugir, né? Foi exilado lá no México.
E em 1940, o Stalin mandou um cara assassinar o Trotsky, mandou pegar ele não mandou exatamente o cara pegar uma picareta, mandou matar, né? O cara teve a brilhante ideia de pegar uma picareta e deitar na cabeça do Trotsky, certo? Trotsky, já falei que ele ficou agonizando uns dias, tadinho. Ficou lá agonizando uns dias e depois ele veio a óbito, né? Obviamente que uma picaretada no globo, né? Qualquer um que suporta, né? E aí, os burocratas, né, do governo russo, eles começaram a organizar a economia da Rússia em planos quinquenais, né? Planos para cada 5 anos, né? Olha, como é que vai ser a economia, o que a gente vai focar nesses 5 anos, e nos próximos 5 anos, nos próximos 5 anos, tá? Era assim que funcionava. Esses planos, eles vão contribuir para desenvolver a indústria pesada, né? Com destaque para a produção de aço, que estava associada à exploração de reservas de carvão, ferro e petróleo. Ou seja, a indústria de base russa, ela começou a avançar, porque para você ter os outros setores da indústria funcionando, você tem que ter uma indústria de base forte, você tem que ter a indústria que fabrica aço, que consegue transformar o ferro em outros materiais funcionando bem, certo? Extração de carvão também tem que ter, né? Porque é um material utilizado por era muito utilizado por essas indústrias. Ampliou a rede elétrica, né, que facilitou muito a vida, né, principalmente por conta da iluminação elétrica, e mecanizou a agricultura, que favoreceu, gente, o quê? Com a mecanização da agricultura e com a eletrificação, todos os processos, tanto no campo quanto nas fábricas, começaram a se tornar cada vez mais ágeis, cada vez mais rápidos, tá? Transformou as propriedades rurais em terras de uso coletivo, coletivização do campo, né? Então, acabou aquela história de minha terra, eu que mando, né? A terra, ela foi coletivizada. Então, não tinha mais esse negócio de terra de A, terra de B. Terra era do governo, tá bom? Promoveu a educação pública, ampliou o número de alunos, extinguindo o analfabetismo e construindo escolas e universidades. Escolas e universidades que eu já falei para vocês que as moçoilas podiam frequentar, tá? Na Rússia daquela época não tinha essa história, mulher não pode estudar, não. Mulher estudava, virava engenheira, virava matemática, virava o que fosse necessário para o governo russo avançar, tá? O Stalin fez isso. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu que a Rússia, ela era carente de tecnologias mais modernas. Então, como é que a gente moderniza o país? Você tem que ter cientista para você modernizar um país. Você tem que ter pessoas que inventem coisas. Você tem que ter engenheiros, você tem que ter matemáticos, você tem que ter físicos, você tem que ter várias áreas do conhecimento a fim de que você modernize esse país, certo? E aí, a União Soviética começou a partir daí se tornar uma grande potência, né? A potência do século XX. O lado cruel é que, concomitante a isso, você tem uma ditadura, né? Que como ditadura é um sistema, um governo que não permite que as pessoas divirjam dele, né? Você não pode divergir. Se você divergir, se você for contra, se você manifestar a sua opinião, você corre de morrer, de ser exilado. Então, gente, não é algo assim que você queira ver ou participar, entendeu? Porque ditaduras são extremamente cruéis. No período de 1976 a 1978, você vai ter aquilo que vai ser chamado de depurações stalinistas, que eram momentos assim que teve intensa perseguição a opositores políticos, né? Pessoas que eram tidas como inimigas do Estado. Cerca de 500 mil pessoas acabaram sendo mortas, né, no regime stalinista, e outras milhões foram torturadas, tá bom? Vou ficar por aqui, pessoal. Vamos continuar estudando história, né? Vejo vocês aqui na próxima semana.